Resumão da EBD, o seu quadro da escola dominical aqui dentro do nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente termos o nosso encontro por aqui. Este é um vídeo compacto, menos de 10 minutos, então fique aí até o final. Se houver algum ponto da lição que você queira que eu aborde um pouco mais, fala para mim aqui nos comentários que eu gravo outro vídeo com você. Então, pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos ao resumão da EBD. O resumão da EBD de hoje vai abordar a lição 2 na classe dos adultos. Eu vou ministrar esta aula lá na minha igreja. Se for possível, eu vou gravar a minha aula e depois eu posto aqui para você. O título é A Igreja de Jerusalém, modelo a ser seguido. O textuário está em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, aqui em Atos 2, este texto de Atos 2, para mim, ele é exatamente o que está no título da lição, um modelo a ser seguido. Qual é o modelo da igreja bem-sucedida nos dias de hoje? Como identifica o sucesso de uma igreja? Nós temos inúmeras, centenas de denominações no Brasil. Nós estamos vivendo agora um fenômeno que são muitas igrejas se desfiliando aí de suas matrizes. Eu estou observando isso está acontecendo, por exemplo, vou dar aqui só um exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha. Diversas igrejas, diversas cidades estão se desmembrando da Lagoinha. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai ver o vídeo desse desmembramento, você escuta os pastores falando assim, estamos caminhando para um novo tempo, estamos caminhando para um novo ciclo. Bom, enfim, temos diversas denominações, centenas. A Assembleia de Deus é a maior do Brasil, mais centenas de denominações pentecostais tradicionais, comunidades, churches, enfim. Como identificar uma igreja bem-sucedida? Será que uma igreja bem-sucedida é identificada pela qualidade da música, pela qualidade do ambiente? Nós estamos vivendo hoje o fenômeno das igrejas shopping centers, onde você vai, lá tem lojas, lá tem grifes, lá tem restaurante, lá tem cafeteria, não é? Lá tem lugar para deixar os filhos à vontade brincando, lá tem cinema e por aí vai. Então, como identificar uma igreja? É pela estrutura física que você identifica que uma igreja ela é bem-sucedida, pelo estilo do pastor, por ele ser mais descolado, é pelo estilo da música, não é? É pelo estilo dos cultos, não é? Da iluminação. Como identificar uma igreja entre tantas centenas, milhares? Como identificar uma igreja de fato bem-sucedida? Bom, a resposta está na palavra. Primeiro, uma igreja com sólidos alicerces. A igreja primitiva, ela era uma igreja, um fundamento, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina não é usos e costumes. Doutrina são ensinamentos fundamentais da nossa fé. Doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina dos anjos, doutrina do Espírito Santo. Doutrina, ok? Doutrina dos últimos dias, não é? Do arrebatamento, eclesiologia, enfim, eles perseveravam. Doutrina dos apóstolos. Tem uma frase que diz: a melhor igreja para se congregar não é aquela que é mais perto da sua casa, mas aquela que é mais perto da Bíblia. Então, a Bíblia tem a rodeios. A Bíblia deve ser o fundamento de toda a igreja muito bem sucedida. Essa igreja também, ela era uma igreja relacional e piedosa. Ela perseverava na comunhão, que é koinonia, que tem a ver com os relacionamentos interpessoais entre os irmãos. A igreja não pode ser um ringue de batalha entre irmãos, mas um lugar de comunhão, sala, uma mesa de comunhão entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um texto que você pode anotar aí sobre comunhão, poder da comunhão, está em João 17:21. Jesus orando pelos discípulos, ele diz: eu peço que eles sejam como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com este cenário que tem na internet hoje, estas brigas que existem entre cristãos na internet, estas polêmicas que existem. Por quê? Porque isso afasta o ímpio, o incrédulo da igreja.
O ímpio hoje ele olha, a internet virou uma vitrine da igreja. Independente de qual denominação pertença, todo escândalo, toda briga que acontece, faz o ímpio olhar para a igreja em geral e falar: é pior do que torcida de futebol. Eles estão brigando entre eles, eles estão se destruindo. A marca da igreja que crescia, a igreja primitiva, era a marca da comunhão. A comunhão era tão grande que atraía as pessoas para a pregação do evangelho. Uma igreja sólida também, você está gostando desse formato? Fala para mim aqui nos comentários. Se houver algum ponto a esclarecer, fala para mim também. E não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. A igreja bem-sucedida, ela também é observadora, ela é praticante dos símbolos cristãos. Batismo, ceia do Senhor. Batismo e ceia são ordenanças de Cristo à igreja. Agora surgem perguntas. Podemos batizar todo mundo? Qualquer um pode ser batizado? Só pode batizar depois de fazer o discipulado? Só pode ser batizado depois de ser liberto de todos os pecados? Precisamos olhar tudo isso, irmãos. A nossa igreja tem uma prática. Mas hoje, a globalização abriu os olhos do Brasil para o mundo. E a internet abre os olhos do crente assembleano para todas as outras igrejas e denominações. Que antes tinham as suas práticas eram mais comedidas, mais restritas, mas com a internet, isso tudo é pulverizado na internet. Então a gente vê o nosso batismo sendo praticado de uma forma, uma outra igreja de outra forma. Estão errados, desde que o batismo seja feito por imersão. E em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, não há erro nenhum. A forma, o formato, não tem problema nenhum. Agora, nós temos nossa identidade. Agora, a ceia do Senhor deve ser servida para todos. Ela pode ser recusada para alguém. Qualquer pessoa, um novo convertido, um drogado, um viciado, um desviado, um adúltero, qualquer pessoa na prática do pecado pode tomar a ceia do Senhor. Estas e outras perguntas vão surgir na sala de aula e nós precisamos estar preparados para responder de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o politicamente correto ou de acordo com o que é conveniente responder. Não. É interessante nós olharmos para a nossa igreja. Existem centenas de denominações. Como a nossa igreja atua nesta área? Deixa eu olhar aqui. Como a nossa igreja trabalha nestes assuntos? É assim que nós continuaremos a trabalhar. Não temos que mudar o comportamento de outros lugares. Cada um é responsável pela forma como age de acordo com a palavra de Deus. Mas nós temos a nossa prática e a nossa identidade. E por último, ela era uma igreja modelo. A igreja primitiva ela era reverente e cheia de dons. A Bíblia diz em Atos 2:43, em cada alma havia temor. O que falta hoje não são os dons do Espírito, é o temor a Deus. Tá certo? A igreja, que ela é uma igreja bem-sucedida, ela é uma igreja que tem temor de Deus. Ela é uma igreja acolhedora e ela é uma igreja adoradora. Louvando traduz o verbo grego aineo, é aquele mesmo usado para os anjos que louvavam ao Senhor por ocasião do nascimento de Cristo. Então é muito importante que a igreja bem-sucedida, ela tem essas características. Ela é uma igreja que persevera na palavra, que persevera na oração, que persevera na comunhão, persevera na adoração, que persevera no partir do pão, nas ordenanças bíblicas. São esses 4 elementos que identificam uma igreja bem-sucedida. Palavra, oração, comunhão entre os irmãos, observância e prática das ordenanças bíblicas. São os 4 pilares de uma igreja bem-sucedida. Tenha ela escrito na sua placa Assembleia de Deus ou não. Tá certo, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. E fale para nós nos comentários o que está achando deste novo formato. Até o próximo resumão da EBD.